E a palavra de hoje é da Santa Ceia do Cristo. Trouxe um quadro que é uma releitura do Leonardo da Vinci, da última Santa Ceia, com uma canequinha, forminhas para fazer cupcakes, trigos secos, porque Jesus é o pão da vida. E nessa palavra ele pede que quando a gente come o pão, que lembre do corpo dele, lembre dele, do sacrifício. E eu creio que só estamos comendo esse pão graças ao Cristo todos os dias. Aqui esses pães eles são uma decoração, eles são artificiais, mas lembrando justamente do pão de todo dia, que Cristo ele morreu para trazer essa paz, trazer a vida, e só respiramos, só levantamos, graças a Cristo. Só estamos com o pão de cada dia, graças ao sacrifício de Jesus Cristo. E o Evangelho, ele é a fonte das águas vivas e é o sangue do Cristo, e ele derramou o seu sangue, se sacrificou por esse Evangelho, para que todos acreditassem nele. E aqui, essas jarras das palmeiras, das 70 palmeiras que Moisés encontrou, trazendo justamente os mandamentos de Deus, como está escrito. E ali eles acamparam e se sentiram protegidos, e dali surgiram muitas curas. E quem beber da fonte das águas da vida não iria mais ficar doente. Por isso Jesus falava: perdoado estão os teus pecados. Mesmo os escribas não entendendo, achando uma blasfêmia ser curado pelo perdão, Cristo é muito humilde, ele mudou. Então, ao invés de falar perdoados estão os teus pecados, vamos falar então levanta e anda. Para quem estava acamado, porque Cristo falou que cumprindo os mandamentos de Deus, já estaremos no reino dos céus e os anjos vão nos servir, guardando a palavra, e é o sangue do Cristo. E essas palmeiras, é justamente lembrando disso, como no Salmo 92, como nas 70 palmeiras que acharam em Êxodo, como está escrito em Êxodo, e ali acamparam. E estando na palavra do Senhor, estamos no reino dos céus, protegidos, e nenhum mal acontecerá em nossas vidas. É o mandamento de Deus. E estaremos na sombra do Criador. E é mandamento lembrar sempre, todos os dias, desse sacrifício, porque Jesus disse: fazei em memória de mim. E em memória do Cristo. 22, do verso 7 até o verso 23. Chegou, porém, o dia dos asmos, e que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro, a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E ele lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo, eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo
que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é derramado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem, por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então, aqui nessas palavras, ele já diz: comam o pão, tomam o cálice, é o meu corpo, é o meu sangue, é o Novo Testamento, é o Evangelho que eu deixo aqui e que vai dar vida a vocês. E é o nosso sangue, a nossa proteção, as nossas palmeiras, a nossa árvore da vida. É essa árvore do Novo Testamento, o sangue do Cristo, que já vem desde o tempo das fontes de Moisés. E Moisés, quando encontrou essas fontes, eles encontraram na Páscoa. Em número 33, ele diz: chegaram então na Páscoa, e aí bem na Páscoa eles encontraram as fontes das águas da vida. Comam, bebam, lembrando de mim, cumprindo os mandamentos do Evangelho, lendo, praticando, guardando no coração, se entregando para Cristo. Amém.